Bom, investidores, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a carteira aqui do canal que eu trago com vocês e eu vou fazer um aporte de R$ 1.000 nessa carteira. Então, uma carteira nova, ela teve um aporte inicial de R$ 1.000 e de mês em mês ou de duas em duas semanas eu vou realizar alguns aportes. E cada movimentação que for ter nessa carteira eu vou gravar um vídeo aqui para vocês explicando a tese, explicando a ideia, a movimentação do mês e a tese da carteira. Então tem um primeiro vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima para vocês assistirem, que eu explico um pouco melhor a metodologia, eu trago alguns pontos de estatística, a tese do investimento, qual que é a ideia da carteira, o que ela busca ali. Nos próximos vídeos também vou trazer projeções, onde essa carteira pode chegar e tudo mais. Nesse vídeo a ideia é trazer um aporte de R$ 1.000, explicar um pouco mais ali a estratégia dos ativos, falar da carteira, falar como foi o primeiro mês de desempenho da carteira, apesar que não foi um mês fechado, mas mostrar como que foi ali para vocês conseguirem avaliar e trazer informações para vocês acompanharem aqui comigo. É uma carteira com foco em longo prazo e com foco em uma estratégia muito bem diversificada. Então eu vou colocar para vocês aí na tela o Asset Allocation da minha carteira. O Asset Allocation é a alocação estrutural que a gente tem como base. É muito importante quando você investe, você ter uma alocação a seguir, um norte. Tá? Eu vou trazer com vocês aqui muito fielmente a tese de evitar fazer um market time, apesar que em alguns momentos ou outros pode acontecer uma queda muito brusca. Vamos supor, se o mercado americano cai 20%, 30% por essas questões de instabilidades aí tarifárias, né, de comercial. Vamos supor que aí sim faz sentido a gente ter um peso maior naquela classe. Vamos supor que o Brasil cai 20%. Faz sentido dar um peso maior naquela classe. Mas de via de regra, vocês vão ver que mês a mês eu vou seguindo muito bem dentro do fundamento da carteira. Tá? Então a gente tem aí a aba ideal e a aba atual. A aba ideal é o que a gente busca, a atual é a que a gente está, e consequentemente a gente vai fazendo um constante rebalanceamento pelos aportes e pelas movimentações de mercado. A carteira ainda está estruturando, até porque foi só um aporte, hoje aqui é o segundo aporte, né? Então se você for observar a carteira, a gente está aí com alguns ativos. Uma carteira já começando, tá? Vai ser uma carteira baseada bastante em ETFs, até mesmo pelo fato da diversificação que os ETFs entregam. Vai vir outros ativos, vão ter fundos de investimento, devo colocar previdência privada. Pode ser que eu coloque uma ação ou outra ali, mas a tese mesmo vai ser mais voltada para ETFs e fundos de investimento. Acredito que se filtrado e colocado de forma ok no longo prazo, você vai ter até mais retorno de quem tenta fazer o stock picking, que é selecionar as empresas a dedo. Mas pode ser que uma ou outra entre ali, caso eu estude e goste da tese. Isso eu vou trazendo para vocês, mas a ideia é de trazer uma carteira mais bem diversificada e utilizando bastante ETF, tanto para ativos de renda fixa, de renda variável, global, ouro, cripto e por aí vai. Trazendo como base aqui o primeiro mês da carteira, não deu um mês fechado, tá? Porque o aporte ele foi um pouco depois do dia 20, foi dia 23. Mas se a gente for observar, a carteira ela teve um bom desempenho, até porque eu trouxe aqui só para mostrar, não é muito como base, foi um final de mês muito bom para a carteira. Do dia 23/6 até o dia 30/6, a carteira conseguiu entregar de retorno 1,03%. A inflação nesse mesmo período foi 0,18%, IPCA mais 6%. Então a carteira rendeu acima de IPCA mais 6, 0,85%. E se a gente compara com o CDI, apesar que eu não gosto de olhar muito com o CDI, porque o benchmark para essa carteira não é o CDI, é um IPCA mais 6 a longo prazo, por exemplo. Se você for observar, a carteira deu 310,95% do CDI nesse curto espaço de tempo, porque deu uma boa... um bom tiro ali em alguns ativos, marcação a mercado. Enfim, eu não vou entrar no mérito desse mês, porque não foi um mês fechado. Os próximos meses fechados eu entro como foi cada ativo, como que foi o mês, o que contribuiu para a performance do mês e etc. Esse aqui eu só quis trazer um panorama geral. Já quero focar no aporte, que é o mais importante. A ideia é fazer essa carteira crescer, né? Então, a gente está com uma base baixa, a gente está com R$ 1.000 ali aplicado. Então, a ideia é já fazer ela crescer de forma intensa ali pelos aportes. Tem um print aí do rebalanceamento da carteira, com um aporte de R$ 1.000, mais R$ 6 que estão em conta. A ideia é rebalancear a estrutura da carteira. Então, como base nisso, a gente vai precisar alocar praticamente em todas as classes, pré-fixado e cripto, que nesse momento a gente não vai alocar. Então, a gente vai alocar ali em CDI, que é Juros Brasil, nós vamos alocar em inflação, em fundos imobiliários e FIINFRA, ações Brasil, exterior ações e ouro, tá? Então, a gente vai aportar em 6 classes de ativo. Então, qual que é a ideia dessa carteira? Uma carteira que se comporte de uma maneira bem mais... vai ser volátil, mas que as coisas se compensem ao longo dos meses e dos anos, né? Então, por exemplo, é muito comum o Brasil cair e dólar subir.
Por exemplo, ativo de bolsa, renda variável. É muito comum a renda fixa ser mais constante. Tem a inflação, tem um pré-fixado que eles podem ter a marcação a mercado, mas vai trazer estabilidade na nossa carteira. O ouro, em momento de guerra, de crise, instabilidade global, ele tende a performar bem. A cripto, a gente coloca um ativo alternativo ali, consequentemente também trazendo ali essa questão da proteção contra moeda e tudo mais. E contra problemas políticos, né? Então a ideia é trazer uma carteira que vai se comportar de forma, obviamente, volátil, mas de forma segura pelos ciclos econômicos, e a gente vai entrando, fazendo um rebalanceamento e captando aí as oportunidades que vai tendo no mercado. E aí quando a gente entra no aporte e movimentações mês, a gente vai ter cada ativo, então CDI, inflação, fundos imobiliários, ações Brasil, exteriorizações e ouro, então a gente vai alocar um de cada, tá? Então, começando ali vai ser o DEB11, eu vou entrar no detalhe de cada um desses ativos que nós estamos alocando na carteira e a tese deles. Então, vamos alocar no DEB11, acompanhando juros Brasil, Selic em alta, mesmo em baixa, é importante ter essa classe na carteira, então, um ativo que tem liquidez D+1, B5P211, que é basicamente ETF de Tesouro IPCA+, que é o IMAB5, Juro 11, que é um FIINFRA, Divo 11, que é um ETF das principais empresas pagadoras de dividendos no Brasil, o World 11, que é renda variável global, vou entrar nele, é um dos que eu mais gosto, e Gold 11, que é o ouro ali que a gente vai alocar na carteira. Então vamos falar de um por um, explicar a tese, explicar um pouco, trazer gráfico para vocês acompanharem. Começando pelo DEB11, ele é basicamente o primeiro ETF de crédito privado aqui no Brasil. Então é o ETF ali que vai ter debêntures e Tesouro Selic como caixa na carteira, 90% como debêntures e 10% de caixa para oportunidades e etc. Então é o ETF que é negociado em bolsa, não tem come cotas, IR sempre em 15%, não tem IOF. Posso ficar 20 anos nesse ETF que eu só vou pagar imposto de renda quando eu resgatar, então posso ter um ganho tributário muito alto se eu invisto num CDB de um ano, daqui a um ano eu sou obrigado a pagar imposto. Se eu invisto no Tesouro Selic, daqui a 2 anos eu sou obrigado a pagar imposto. Num CDB, num fundo de investimento tem um come cotas de 6 em 6 meses. Então o ETF é muito bom, liquidez D+1. Então é um fundo que vai trazer exposição a debêntures, a crédito privado aqui no Brasil. Qual que é o ponto, tá? Eu não gosto de investir diretamente em crédito privado, pelo risco que existe, debêntures, CRI, CRA, não invisto diretamente. Isso através de um fundo ou através de um ETF faz sentido porque traz uma pulverização e uma diversificação muito grande, tá? Então se vocês for ver o desempenho aí do DEB11, é um ETF que vai superar o CDI ao longo dos meses e dos anos. Eles teve alguns problemas de marcação a mercado. Se você for observar ali em 2023, se eu não me engano, ali foi a época da Americanas que teve um problema, então os créditos privados eles são marcados a mercado ali, né? Então tem a oscilação. Em janeiro de 2025 também é a mesma coisa. Você pode ver que no gráfico teve alguns momentos que teve algumas pontas, né? Isso é o market make, né? O market make é quem provê liquidez no ETF e consequentemente ele comeu algumas bolas fora ali, mas já foi ajustado, até porque a gente aqui da Portfel, que eu trabalho na Portfel, né? A consultoria de investimentos aqui do Grupo Primo, a gente tem muito contato diretamente com as gestoras, etc. Então a gente conversou, eles explicaram que foi um erro mesmo e ajustaram. Então, consequentemente, você pode ver que depois de 2024 não teve mais esse problema de uns picos assim no gráfico, né? Que é o erro do market make ali em seu provedor de liquidez. Então, é um ETF que é muito bom, a gente gosta bastante, é aprovado, a gente trabalha na carteira dos clientes. Inclusive, se você quer ter esse trabalho que eu estou mostrando aqui para você, mas comigo, ter um consultor, ter eu te ajudando a montar a estratégia, rebalancear a carteira, fazer reuniões, ter um acompanhamento mais personalizado. Se você tem um aporte superior a R$ 5.000 por mês, ou a partir de 100 mil aplicados, eu vou deixar um link aí, né, na descrição para você preencher um forms que se você tiver o perfil para consultoria, eu vou entrar em contato com você, a gente vai marcar uma reunião e eu vou te explicar como funciona o meu trabalho, tá? É muito similar com o que a gente está fazendo. Se tiver algum cliente meu vendo esse vídeo aqui, vocês vão perceber que esses prints eu mando para os meus clientes. Então, o que eu estou fazendo aqui para mim nessa carteira do canal é o que eu faço com meus clientes aqui na consultoria, buscando bons produtos, eficiência tributária, estratégia, não tentar prever o futuro. Todo mundo tenta ficar, esse aqui é o ano das ações, é o ano do fundo imobiliário, do exterior, não. No longo prazo, montar uma carteira bem estruturada e fazer os constantes rebalanceamentos é o que vai trazer mais de 90% do seu retorno no longo prazo. Não tentar prever os movimentos. Quem tenta prever, na maioria das vezes, mais erra do que acerta, tá? Então, basicamente, o primeiro produto do nosso aporte é o ETF DEB11. Gosto bastante. Vou entrar com outros produtos para a classe de CDI, fundos de investimento, previdência privada. Não sei se eu vou trabalhar com CDB, LC e LCA, porque meu aporte vai ser baixo. Igual eu falei, pode ser 500, 1.000, 1.500, R$ 2.000.
reais. Então, trabalhar com produtos que têm aporte mínimo a partir de R$ 1.000 vai ser um pouco inviável. Então, os fundos de investimento, os ETFs, eles vão conseguir trabalhar nessa demanda ali, mas mesmo quem aporta muito também, eu trabalharia com esses produtos que eu vou colocar na carteira, porque são excelentes produtos, tá? Então, a gente falando ali do outro da classe, que é a de inflação, a gente vai entrar com o B5P211, basicamente é um ETF de Tesouro IPCA+. Para ser mais exato, é uma carteira ali composta por Tesouro IPCA+, com vencimento em até 5 anos, que a gente chama de IMAB5. Então, se a gente pega hoje aqui na carteira do fundo, do ETF, tá? Que é um fundo de investimento listado em bolsa. A gente vai ter basicamente Tesouro IPCA+, para 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Ano que vem, até 31. Depois, até 32, ou seja, vencimento até 5 anos ali. Então, é uma carteira com um ativo que tem Tesouro IPCA mais de curto prazo. Se a gente pega um tesouro mais de longo prazo, 2050, 45, é um ativo que vai ser mais volátil, né? Que entra o IMAB5+. Então aqui a gente vai trabalhar com o IMAB5, que é o menos volátil, é um pouco mais curto, né? O duration, 5 anos. O duration é até menor, né? Mas se a gente for ver aí nos últimos anos, de 2003 até 2025, o IMAB5 deu uma surra no CDI, o IMAB5 deu um retorno de 1.205%, enquanto o CDI deu 847% nesse mesmo período. Então é uma classe de ativo que eu gosto bastante, eu utilizo bastante aqui. Não vou ficar só nele, tá? Eu vou entrar com outros fundos de investimento que a ideia é superar esse índice IMAB5, tá bom? Então a ideia é trazer um ganho acima do Tesouro IPCA, mas também com alguns fundos de investimento. Eu comprando o B5P211 hoje, desculpa, não hoje, eu tô gravando esse vídeo para vocês no domingo, eu vou entrar com ele na segunda-feira para vocês, amanhã eu faço o aporte, tá dando aí um yield esperado de IPCA mais de 8,87. Eu vou até colocar para vocês aí no vídeo, não tava aqui na pauta, eu lembrei dessa parte. Então é como se eu estivesse carregando, fazendo um aporte amanhã aí de um yield de 8,87, o que é muito bom, né? IPCA mais 8,87, muito bom. O outro ativo que a gente vai entrar na carteira é o Juro 11. O Juro 11 ele entra na classe ali de fundos imobiliários e FIINFRA. Ele não é um fundo imobiliário, ele é um fundo de infraestrutura. Então ele vai ter na carteira dele debêntures incentivadas, voltada ali para infraestrutura. Tá? Mas como eles têm um comportamento muito similar aos fundos imobiliários, inclusive eu vou colocar o gráfico dele com o IFIX, você vai ver com um comportamento similar, mas é um ativo muito diversificado, que ele vai dar um retorno superior a esse IMAB5, basicamente um retorno ali que eles esperam em IMAB5 mais 2, que longo prazo é excelente, vai ganhar dos principais indicadores aqui de mercado, até de bolsa, em vários momentos. É um ativo total isento de IR, como é uma infraestrutura, tanto o ganho de capital, tanto os dividendos são isentos, diferente dos fundos imobiliários, que o ganho de capital tem a tributação de 20% sobre o seu lucro, né? Mas é um ativo excelente, muito diversificável. Depois, mais para frente, eu vou entrar em mais detalhes nele ali também para vocês, mas ele é negociado em bolsa, dá a distribuição ali praticamente mensal, tá? Não necessariamente ele vai distribuir todo mês, mas por via de regra é o que vem acontecendo nos últimos anos. Então ele tem um comportamento bem similar aos fundos imobiliários. Se você compara o preço de cota hoje no mercado, na bolsa, ele está sendo negociado a uns R$ 97,80. A cota patrimonial dele está 101,41, ou seja, está sendo negociado abaixo da cota patrimonial, ou seja, com desconto no mercado ali de bolsa. Ele vai pagar dividendos mensais, é o que ele está fazendo nos últimos anos, igual você pode observar. Uma distribuição ali de R$1, tem meses que é menos, né? 50 centavos, 75. Se a gente tiver uma marcação a mercado negativa no mês ali nos títulos dele, pode impactar a distribuição, mas o que está tendo um yield nos últimos 12 meses era um yield maior, que estava 16%. Agora a gente está com um yield ali de 11,60% ao ano, isento de imposto, o que está muito bom, fora da curva, tá? E se a gente pega aí o Juro 11 comparando com o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, você pode observar que o Juro 11 dá um retorno bem superior, né? E com um comportamento bem similar. Você pode ver que os dois ali têm um comportamento bem parecido de movimento. É para vocês verem que por isso que a gente classifica os dois ali, fundos imobiliários e FIINFRA, na mesma classe de ativo. Quando a gente entra aqui na classe de ações, é o próximo aporte, a gente vai alocar no Divo 11. O Divo 11 é basicamente um ETF, né? Novamente, um ETF é um fundo de índice, um fundo de investimento negociado em bolsa. Ele é um fundo passivo, ou seja, ele não tem como meta superar um índice, ele tem como meta acompanhar o índice. O índice que ele acompanha é o índice IDIV,
que é o índice das principais empresas pagadoras de dividendos aqui no Brasil. Então, quando você compra o Divo 11, você está pegando uma cesta de carteira de ações que se destacam em dividendos nos últimos meses e anos. Se eu não me engano, nos últimos 36 meses, ele vai aplicando os filtros ali das que mais se destacam em remuneração de dividendos aos investidores. E você, com um único ativo, tem mais de 50 empresas e vários setores, igual vocês estão vendo aí, energia elétrica, banco, siderúrgica, seguradoras, telecomunicações e várias empresas, né? Se você for observar, Petrobras, Semig, Itaúsa, Vale, Copel, Itaú, BB Seguridade, TIM, enfim, são mais de 50 empresas dentro da carteira do ETF Divo 11, que eu gosto bastante. Se você for comparar o ETF Divo 11 com o Ibovespa, é um ETF que vem superando com grande folga, tá? Então, desde 2012 até 2025, o Divo 11 deu 230% de retorno, enquanto o Ibovespa 116%. Então, ETF passivo, que consequentemente ele vai acompanhar ali as principais empresas pagadoras de dividendo, entregando um excelente retorno ali, superior ao índice de referência no Brasil, que é o Ibovespa. A gente entrando aí em ativos dolarizados, a gente vai entrar no World 11, é o WRLD11 para ser mais exato, é basicamente um ETF que pega o mundo como um todo, então a gente fala que é a base neutra mundial, são quase 10 mil empresas dentro desse ETF, quase 60 bilhões de dólares investido. Você vai ter basicamente um alcance global, não ficando só em uma economia, por exemplo, Estados Unidos, a gente pegando a base neutra mundial e o ETF com foco em longo prazo. Então, se você for observar a carteira dele, hoje ele tem mais de 60% em Estados Unidos, até porque hoje é a principal economia global, né? Mas vai ter Japão, vai ter Reino Unido, China, Canadá, França, Índia, Alemanha, Suíça, tem muito mais também. Até o Brasil tá nesse meio aí, se eu não me engano, com 0,5% de peso. E as principais empresas aí são as maiores do mundo, tá? Então a gente vai ter aí, obviamente, maior peso em Apple, Nvidia, Microsoft, mas a gente vai querer acessar as outras, que são as menorzinhas, que não estão mostrando aí, que são quase 10 mil empresas, igual eu falei para vocês. É uma exposição ao mercado global de ações, não ficar exposto só ao Brasil, só aos Estados Unidos e também exposto a outras economias e etc. Então traz mais diversificação e mais proteção no patrimônio, no meu patrimônio, dos meus clientes aqui a longo prazo. Aí se a gente for observar a performance desse ETF desde 2015 até 2025, ele em dólar deu 157% de retorno nesse período, e convertendo para o câmbio, né, fazendo a conversão do real aí, como o real perdeu o poder de compra, em real aí ele entregou quase 350%, tá? Como é um ativo dolarizado, mesmo estando no Brasil, ele vai acompanhar a variação do dólar. Isso vem positivamente quando o dólar se aprecia frente ao real. Foi o que aconteceu. Então você tem ali tanta variação das bolsas globais, tanta variação do câmbio aqui no Brasil, como a gente está investindo pela XP aqui no Brasil, né? Então é um ETF que eu gosto bastante. Te protege de forma global e, consequentemente, ele te traz um excelente retorno ao longo do tempo, tá? É um ETF mais com foco em longo prazo, até porque é renda variável, né? E o último e não menos importante, e a gente vai alocar em metal, né, também, então a gente vai alocar no ETF que chama Gold 11, basicamente é ouro. Ele vai seguir ali bem parecido ao ETF que tem lá fora no mercado americano, que é o IAU. Então, basicamente, a gente tendo um metal na carteira. É um ativo que pode ficar de lado bons anos, mas também quando ele vem proteger, ele sobe de igual foguete. É o que aconteceu no último ano aí, de 2024 para cá. O ouro vem subindo forte pelas questões de inflação global, problemas políticos, enfim, toda essa instabilidade que a gente está tendo global, guerras. As pessoas começam a migrar para ativos que vão proteger o patrimônio, ativos que são milenar, né? Então, o ouro é um desses ativos. A cripto é o que está se tornando também. Então, a gente, consequentemente, vai alocar em cripto nos próximos aportes, mas é importante ter ouro na carteira também, porque é um ativo aí que está por vários e vários anos aí perdurando e, consequentemente, vale a pena ter na carteira. Se a gente pega o ETF aí lá fora, que é o IAU, desde 2007 até 2025, ele deu 397% de retorno. E quando a gente traz a conversão para o câmbio em real, né, foi mais de 1.169%. Né? Então, grande parte dessa variação no Brasil, ela veio pelo fato da perda do poder, da perda de valor do real frente ao dólar.
Mas é importante ter o ouro na carteira, é um ativo muito importante de proteção em momento de crise, em momento de estresse, quando os mercados globais vão estar caindo, o ouro vai estar subindo, então, consequentemente, isso protege a nossa carteira. E também protege pela variação cambial. Então, a gente tem hoje ali na nossa carteira 29% que vão ser em ativos dolarizados, mesmo que estão sendo negociados aqui em real, tá? Então, a ideia é essa, uma carteira bem estruturada, bem enxuta. Eu falei de cripto também, inclusive, se você quer utilizar um cartão de crédito que te dá cashback em criptomoeda, esse cartão aqui da Bitbank, ele oferece isso, então eu sou parceiro deles lá, eu ganho até 10% de cashback nas minhas compras e, consequentemente, também, se você entrar com o meu código, eu vou deixar o código aí no primeiro comentário para vocês ou na descrição, se eu não me engano é Brother30, se você negociar mais de R$100 ali também em cripto lá, Bitcoin, Ethereum, qual cripto que seja, você vai receber um cashback. Se eu não me engano, você recebe R$30 ali. Eu vou colocar tudo escrito para vocês bonitinho. Então vale muito a pena você utilizar seus gastos e, consequentemente, os seus gastos já vira diretamente um aporte numa cripto que você pode pré-selecionar lá qual que você escolhe. Você pode escolher Bitcoin, Ethereum, as principais criptos aí que você acha interessante. Ou pegar em real, é o que você acha melhor, tá? Então é isso. Em relação ao aporte, eu vou fazer amanhã e, consequentemente, aí num outro aporte já mostra a carteira totalmente estruturada com esse aporte que eu vou fazer. Como hoje é domingo, eu não consigo comprar, mas já montei a tese, já montei o raciocínio. Novamente, a ideia aqui não é ficar tentando prever o curto prazo. A ideia é ter uma estratégia que já é moldada, já é pronta para os ciclos econômicos, tanto de alta e tanto de queda de mercado, guerras, problemas políticos e tudo mais. Na nossa carteira, a gente tem que fazer o que está no nosso alcance, que é fazer uma estratégia muito bem fundamentada e fazer os constantes aportes para a gente ir rebalanceando. Os problemas de fora a gente não tem controle, né? Igual, por exemplo, Trump com o Brasil, Trump taxando o Brasil em 50%. A gente não tem controle sobre isso. A gente tem controle em manter uma carteira bem estruturada e, consequentemente, seguindo essa tese dessa carteira aí para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos de longo prazo. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa nos comentários. Se caso ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários também, que eu me coloco à disposição para responder vocês. Um abraço, eu te vejo aí no próximo vídeo.